alunos, vamos então continuar aqui com este módulo da parte do Windows 7. Nós vamos aqui então para a quarta parte desse módulo, dessa matéria Windows 7. Bom, nós estamos falando sobre o painel de controle e dessa parte do painel de controle nós estamos falando então agora sobre um outro item chamado região e idioma. Região e idioma, vamos lá focar aqui então neste item, neste íconezinho aqui para a gente memorizar, região e idioma. O que nós vamos ter aqui dentro dessa parte de região e idioma? Ele vai permitir escolher, importante, os formatos. Quais formatos? Ele vai permitir escolher data, hora, unidade monetária e número. Ou seja, nós sabemos que no planeta, no globo, existem países e esses países podem então utilizar formatos de data, moeda diferentes. Nos Estados Unidos, dólar, aqui real. E esta opção região e idioma vai permitir então escolher os formatos. E além disso, além de permitir escolher os formatos, permite escolher o idioma de entrada. Tradução vamos colocar aqui como idioma do teclado. Idioma do teclado. Vamos lá, como assim idioma do teclado? Se você olhar para o seu teclado aí agora, muito provavelmente esse teclado vai ter o cedilha. Então o que acontece? O cedilha então é um idioma, nós vamos, por exemplo, Brasil, português, tem lá cedilha. Alguns teclados não têm o cedilha. Muito bem, então o que acontece? Eu posso escolher qual o idioma do teclado que vou utilizar. Tá? Então, por meio desta opção região e idioma. O que nós vamos ter aqui então? Vamos lá. Esta opção região e idioma, próximo à opção sistema. Focando lá então no ícone sistema. Se você olhar lá no painel de controle, você vai ter esse íconezinho lá do sistema para que você possa então memorizar. Importante você ter uma noção dos ícones. O que o sistema permite fazer? Bom, dos itens do painel de controle, nós temos essa opção sistema como um item um pouco mais exigente, um pouco mais, digamos assim, cobrado em prova de forma considerada um pouco difícil. Como assim? Nós sabemos que existem triviais, itens triviais. Nós temos data e hora, nós temos conta de usuário, que faz parte do dia a dia do usuário. É parte do cotidiano do usuário você fazer personalização, configuração de conta de usuário, porém o usuário não tem tanto costume de utilizar a opção sistema, mas é importante para as provas. O que nós vamos ter aqui dentro da opção sistema? Nós vamos ter o seguinte, vamos lá. Sistema vai me permitir exibir o nome do computador, importante para as provas. Vai permitir acessar o gerenciador de dispositivos. Então, o que nós vamos ter? Vamos lá, vamos começar com esses dois aqui. O que você vai ter aqui dentro? Eu fiz um zoom, tá? Mostrei aqui para vocês aqui a janela então do sistema. Nós vamos ter aqui dentro da janela do sistema. O que nós vamos ter? Olha só, nome do computador. No caso, o nome desse computador que eu estou trabalhando, Henrique Sodré. Dentro aqui dessa opção chamada sistema. Além do nome do computador, nós vamos poder utilizar o gerenciador de dispositivos. O que é o gerenciador de dispositivos? Vamos lá, o gerenciador de dispositivos. Ele lista todos os dispositivos de hardware instalados no computador. Então, na hora que você estiver revisando aí esta aula, clique em gerenciador de dispositivos, você vai perceber que ele vai listar os hardwares instalados. Importante para as provas. O que nós vamos ter aqui ainda dentro do sistema? Nós vamos ter o seguinte, nós temos aqui outras coisas que podem aparecer em prova, que são configurações relacionadas a desempenho, clique aí para você visualizar, parte de perfis de usuário e inicialização e recuperação. Então, o que nós temos? Desempenho, configurações de perfil de usuário, inicialização e recuperação. Ainda dentro do sistema, dentro dessa aba proteção do sistema, então vamos lá, ó, isso daqui eu não tinha comentado com você ainda, vamos tentar fixar isso. Olha só, isso daqui, galera, isso daqui é uma caixa de diálogo, pode aparecer em prova como caixa de diálogo ou janela, muito bem.
Essa caixa de diálogo ela tem aqui abas, guias. Então nós temos nome do computador, avançado, uma outra guia que nós temos chamada proteção do sistema. Esta guia proteção de sistema vai me permitir trabalhar com restauração do sistema. Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: quando você vai instalar um hardware no seu computador, instalar um dispositivo, a Microsoft recomenda que você, antes da instalação desse dispositivo, você crie uma cópia. Crie então um ponto de restauração. Como? Aqui, ó. Você pode então criar um ponto de restauração. Cria um ponto de restauração e instala o dispositivo. Muito bem. Caso tenha algum tipo de problema, às vezes da incompatibilidade, esse sistema vai te permitir então agora você restaurar o sistema. Como? Revertendo a um ponto de restauração anteriormente criado. Tranquilo. Nós temos aqui então sistema. Continuando. Vamos aqui para o próximo. Item. Vamos aqui. Agora sim, vamos lá. Próximo item lá dentro do painel de controle ainda. Windows Update. Tranquilo? Vamos lá, ó. Update. O que você vai ter aqui? Update quer dizer o quê? Atualização. Então, Windows Update, nós temos aqui atualizações que podem ser feitas no sistema operacional. Por que fazer atualizações? Lembra, quando o sistema operacional é lançado, ele pode ter uma série de brechas. E essas brechas podem ser utilizadas por pessoas mal intencionadas. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer atualizações. Esse Windows Update vai me permitir verificar se há atualizações disponíveis para os softwares e para os drivers. Vamos lembrar aqui o que são drivers. Perceba que esse drivers com R. Como assim? Vamos lembrar, ó. Existe uma diferença entre drive e driver. Driver, aqui finalizando com R. Vamos lá, ó. Qual que é a ideia? Você sabe que existe drive de CD, drive de DVD. Drive de CD, DVD, algo físico no seu computador, drive sem R. O drive sem R. Muito bem. Agora, quando você vai instalar uma impressora, quando você vai instalar um scanner, esse scanner, essa impressora, só funciona após a instalação do devido driver. O driver que precisa, que é necessário para que algo, no caso um dispositivo, uma impressora, um scanner funcione, é escrito com R, driver. Então vamos lá. No Windows Update é possível verificar se há atualizações tanto para softwares quanto para drivers. E além disso, você pode escolher configurações de atualização. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos zerar isso daqui. Vamos então aqui para essa parte do Windows Update. Qual que é a ideia? Você pode realizar essa atualização somente quando você achar interessante. Ou você pode realizar essa atualização de forma automática. Como vai ocorrer essa atualização se de forma automática? Ou, quando você desejar, manualmente, digamos assim, você pode então escolher também o Windows Update. Beleza? Tranquilo? Seguindo. Entre os itens também importantes do painel de controle, vamos apenas citar aqui porque são tranquilos de lembrar. Você tem aqui, ó, configuração de mouse, você tem configuração de teclado, você tem lá a configuração de vídeo, configuração de som, Windows Defender. Lembrando que o Windows Defender ele é um anti-spyware que eu já tinha comentado com vocês das funcionalidades que existem no Windows. Além disso, nós temos a central de ações que, lembrando, centraliza as mensagens de manutenção e segurança. Então, centraliza as mensagens de manutenção e segurança que eu já tinha comentado com vocês. Essas são as principais funcionalidades do painel de controle. Ok? Vamos seguir. Do Windows chamada Windows Explorer. O Windows Explorer ele permite então gerenciar arquivos e pastas.
como assim gerenciar arquivos e pastas? Então nós temos a seguinte situação. Eu vou começar de novo, tá? Pode ir. Ficou esquisito aqui. Preto aí, né? Vamos aqui então para outra funcionalidade do Windows. Qual outra funcionalidade? Windows Explorer. O que é o Windows Explorer? Ele é um gerenciador de arquivos e pastas. Vamos lá. Sistema operacional Windows, gerenciador de arquivos, Windows Explorer. Linux. Vamos ver em outro módulo. Temos outro módulo do Linux. O Linux ele teria então um gerenciador de arquivos ou mais de um gerenciador de arquivo possível. Quais são esses gerenciadores de arquivos? Vamos ver no módulo do Linux. Para o Windows, o gerenciador de arquivos que nós temos é o Windows Explorer. Ele permite organizar, gerenciar arquivos e pastas. Bom, o Windows Explorer ele tem então modos de exibição, tem modos de classificação e modos de agrupamento. Bom, o que nós vamos ter aqui? Vamos lá. Vamos então fixar esta primeira parte. O que você tem? Olha só, Windows Explorer, tranquilo. Quando você clica com o botão direito do mouse aqui, aparece uma lista de opções. Nesta lista de opções nós temos menu, essa opção exibir. Essa opçãozinha exibir te permite escolher os modos de exibição. Importante. Modos de exibição, nós temos ícones extra grandes, ícones grandes e assim vai. Depois você vai ter que memorizar esses modos de exibição. Bom, além dos modos de exibição, você tem os modos de classificação. Nome, data de modificação, tipo, tamanho, modos de classificar o conteúdo. Eu posso classificar ainda esse conteúdo com ordem crescente ou ainda de ordem decrescente. Muito bem. Além dos modos de exibição, de classificação, nós temos ainda a possibilidade de agrupar, categorizar esses arquivos listados. Como? Por nome, por data de modificação, por tipo, por tamanho. Dá uma olhadinha nesses 3 itens que aparecem quando você clica com o botão direito do mouse aqui no Windows Explorer. Bom, seguindo. Além dos modos de exibição, classificação e agrupamento, nós temos painéis. Qual que é a ideia então que nós temos aqui dos painéis? Olha só, nós temos aqui 3 painéis. Quais são os 3 painéis? Nós temos aqui o painel de navegação. Painel de navegação. Nós temos aqui o painel chamado painel de detalhes. Painel de detalhes. E nós temos aqui um painel chamado de visualização. Bom, como é que você vai memorizar isso, aluno? Tranquilo. Olha só, quando você for estudar, você vai clicar aqui em organizar, tá bom? Você vai clicar nesse botão aqui chamado organizar. Quando você clicar nesse botão organizar, o que vai aparecer? Uma lista de opções. Nesta lista de opções, você vai perceber que tem uma opção chamada layout. Tranquilo. Quando você clicar em layout, você vai perceber que tem lá a possibilidade de exibir essas 3 guias, que eu vou repetir. Nós temos a guia aqui de navegação, guia, o painel de navegação, o painel de detalhes e o painel de visualização que mostra então o arquivo. No caso o Windows 7 é o que nós estamos trabalhando, painel. Muito bem, vamos seguir aqui então com essa questão do Windows Explorer. Então, Windows Explorer, gerenciador de arquivos, nós temos lá os 3 painéis que nós comentamos e temos aqui as opções dos menus. Então, o que acontece? Vamos lá, olha só. Muito provavelmente, quando você estiver aí na sua casa, olhando para o Windows Explorer, não vai aparecer aqui estes menus. O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai clicar em organizar, novamente. Dentro de organizar, lembra, tem ali layout. Quando você repousa nessa opção layout, você tem lá a opção de exibir a barra de menus. Muito bem. Exibindo a barra de menus, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que lembrar as principais opções da barra de menus. Então vamos lá, olha só. Galera, o que você tem aqui? Vamos lá, menu arquivo, menu editar, menu exibir, ferramentas, ajuda. Vocês sabem que em informática, claro, você tem que saber utilizar o computador.
para as provas de concurso, você vai precisar lembrar, memorizar algumas opções dos menus. O que tem no menu arquivo, o que tem no menu editar, o que tem no menu exibir. As principais opções você vai precisar saber, porque isso cai em prova. Então, por exemplo, ali no menu arquivo, se você der uma olhada ali no menu arquivo, entre as opções que nós temos importantes, nós temos, por exemplo, a opção novo. Essa opção novo vai me permitir criar um novo arquivo, uma nova pasta, para facilitar a minha organização. Eu tenho lá a opção criar atalho, a opção excluir, a opção renomear, a opção propriedades, a opção fechar. São opções importantes que ficam lá no menu arquivo. No menu editar, nós temos algumas opções também importantes. Temos opções tranquilas como recortar, copiar, colar. Temos aqui a opção desfazer, a opção refazer. Temos ainda a opção chamada selecionar tudo e sua tecla de atalho, que depois nós vamos acabar comentando sobre as teclas de atalho um pouco mais para frente. Tranquilo? Bom, vamos aqui para o menu exibir. Galera, no menu exibir, o que nós vamos precisar lembrar? Claro, os modos de exibição. Nós temos aqui os modos de exibição importantes. Temos lá classificação, agrupamento. Importante, são opções que caem em prova. Além do menu exibir, nós temos aqui no menu ferramentas uma opção que eu vou gerar um destaque chamado mapear unidade de rede. Vamos destacar essa opção mapear unidade de rede posterior. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Além do menu ferramentas, nós temos aqui o menu ajuda com algumas opções que você vai dar uma olhadinha quando você for estudar. Então, barra de menus, importante, dê uma olhadinha nessas opções. Vamos continuar aqui. Bom, outra coisa que o Windows Explorer me permite, lembra? O Windows Explorer vai me permitir gerenciar arquivos e pastas. E você vai lembrar então que o computador, ele pode ter lá alguns recursos compartilhados. Como assim recursos compartilhados? Então vamos lembrar, olha só. Você sabe que eu posso, utilizando o computador, compartilhar pastas. Eu posso compartilhar pastas. Posso compartilhar arquivos. E também posso compartilhar recursos. Como assim compartilhar recursos? Tranquilo. Uma impressora. Eu posso compartilhar dispositivos. Muito bem. E o que acontece? Nessa questão de compartilhar pastas, o que nós vamos ter aqui para a gente poder lembrar? Que a gente vai poder memorizar aqui. Gente, olha lá, focando aqui nesta parte aqui então. O que você vai ter? Eu tenho a seguinte situação. Imagine uma pasta. Quando eu clico com o botão direito do mouse sobre essa pasta, vão aparecer aqui uma série de opções, como por exemplo a opção compartilhar com. Nós temos aqui essa opção compartilhar com. E daí? E daí é o seguinte, quando você clicar em compartilhar com, ou melhor, repousar o ponteiro do mouse nessa opção compartilhar com, você vai poder então compartilhar com um grupo, Eu posso compartilhar com o meu grupo doméstico. Lembra? Eu tenho lá na minha casa 3 computadores, 4 computadores. Esses computadores nesta rede vão, digamos assim, estar dentro de um grupo, no caso, grupo doméstico. Eu posso compartilhar esta pasta com um grupo doméstico. Posso ainda compartilhar essa pasta com pessoas específicas. Ou eu simplesmente posso compartilhar essa pasta com ninguém. Então, vamos limpar aqui, Eu posso compartilhar com um grupo, posso compartilhar com pessoas, ou simplesmente colocar, então, sem compartilhamento, ou compartilhar com ninguém. Muito bem. Essa questão do compartilhamento pode ser feita por meio da opção compartilhar com e pode ser feita com a opção propriedades. Se eu for clicar nesta opção propriedades, você vai perceber que nessa janela, nessa caixa de diálogo, eu tenho uma aba. Lembra que nós comentamos o que é aba? Aqui, aba compartilhamento. E nessa aba compartilhamento eu vou ter a opção de compartilhar esta pasta. Beleza.
Quando eu compartilho esta pasta e os seus recursos podem ser visualizados por pessoas em outros computadores. Muito bem. E daí? E daí que existe uma funcionalidade importante que aparece em prova, que eu gostaria que vocês lembrassem, chamada mapear unidade de rede. Então vamos lá. Lembrando, o que eu tinha comentado com vocês? Eu tinha comentado com vocês o seguinte, que no Windows Explorer existem menus. E que existe um menu chamado, então, Ferramentas. E que nesse menu Ferramentas você tem um item importante chamado Mapear Unidade de Rede. Muito bem. O que esse recurso Mapear Unidade de Rede vai me permitir fazer aqui, então? Vamos lá. Eu tenho em um computador uma pasta compartilhada. E agora? Eu posso, então, agora acessar, mapear o conteúdo dessa pasta para o meu computador. Como assim? Então, o que acontece? Vamos rabiscar aqui. Vamos lá, O que você vai ter? Eu tenho aqui um computador. Vamos colocar aqui o computador de nome A. Beleza. Esse computador de nome A tem uma pasta compartilhada. E eu tenho aqui na minha rede, no meu grupo lá, um computador de nome B. E digamos que deste computador B, eu quero acessar uma pasta que foi compartilhada, que está neste computador A. Só que ainda existe um outro recurso interessante para essa questão de acesso a uma pasta que foi compartilhada em outro computador, chamada mapeamento de unidade de rede. O que é mapear a unidade de rede? Vamos lá. Vamos lá. O que é mapear a unidade de rede? É criar uma unidade numa janela chamada Meu Computador. Como assim criar uma unidade em uma janela chamada Meu Computador? Vamos dar uma lembrada aqui. Então, vamos lá. Servidor. Você vai ser nomeado ao seu cargo público. Você pode ter alguns itens aqui na sua preparação aqui para esse cargo público que pode cair na sua prova, relacionado a essa questão de mapear a unidade de rede. O que você tem? Olha só, Windows Explorer. Digamos que eu vou acessar, certo? Na minha rede, um computador chamado AD-ST. Então, olha só, eu abri o Windows Explorer. Dentro aqui dessa barra chamada barra de endereços, eu vou escrever aqui dentro dessa barra isso aqui, ó, barra AD-ST. Para quê? No caso, para acessar o computador cujo nome na rede é AD-ST. Muito bem. Acessei esse computador, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui os recursos que foram compartilhados por este computador. Bom, um dos recursos é esta pasta chamada Scan. Então, ou seja, dentro desse computador AD-ST existe uma pasta chamada Scan. Existe uma pasta chamada Scan, certo? Tranquilo. Qual que vai ser a ideia? A ideia é o seguinte: eu posso mapear essa pasta Scan para o meu computador. Como assim eu posso mapear essa pasta Scan para o meu computador? Vamos dar uma lembrada aqui, olha só. Eu tenho a pasta Scan, que eu estou visualizando aqui. Clico com o botão direito do mouse sobre essa pasta. Vai aparecer aqui algumas opções. Dentro aqui dessas opções, se você pode perceber, eu tenho aqui um item chamado Mapear Unidade de Rede. Mapear Unidade de Rede, certo? Tranquilo. Quando eu clicar aqui nessa opção Mapear Unidade de Rede, o que você vai ter? Bom, eu tenho esta janela aparecendo. Nessa janela aparecendo, você vai poder perceber que eu vou poder escolher aqui agora uma unidade de rede. Perceba que aqui no caso ele está sugerindo já a letra Z2. Essa letra Z2 para acessar o quê? Para acessar este endereço que nós vimos. Barra AD-ST barra Scan. Ou seja, a pasta Scan do computador AD-ST. Quando clicarmos aqui em concluir, o que vai ser feito? Bom, esta pasta vai ser mapeada. Como assim? Para a gente então memorizar isso. Eu tinha, vamos escrever aqui, um computador cujo nome na rede, lembrando, é AD-ST.
Neste computador nós temos então uma pasta que foi compartilhada, cujo nome era scan, ou é scan. Muito bem. O que eu fiz quando eu mapeei esta pasta? Eu criei no meu computador agora uma letra de unidade chamada Z dois pontos. E qual que é a graça agora desse mapeamento? É que quando eu der um clique duplo nesse Z dois pontos, eu vou estar acessando a pasta scan que está dentro de ADST. Então vamos lá, concursando. Vamos lá. Futuro servidor público. Você tem alguns itens que perguntam sobre essa questão de mapear a unidade de rede. O que é mapear a unidade de rede, então, para a gente poder memorizar, para a gente fixar, então? Mapear a unidade de rede seria, então, criar uma letra de unidade. Qual foi a letra que nós criamos? Z dois pontos. Na janela Meu Computador, muito bem, tem lá Meu Computador A dois pontos, C dois pontos, criamos um Z dois pontos. Para quê? Para acessar uma pasta que foi compartilhada em outro computador. Que outro computador? No nosso caso aqui, foi ADST, né? Foi lá o computador ADST. E essa unidade de rede vai ser representada por uma letra de unidade, conforme nós falamos aqui nessa situação. Tranquilo, vamos então, né, fechar essa parte de mapear unidade de rede. Aluno, nós vamos então finalizar aqui esta parte. Nós vamos então na outra parte seguir com outras funcionalidades do Windows. Um abraço.